Já fez oferenda a Papai Ogum hoje? Já fez seu pontinho, a sua firmeza, irmão? Ogum já venceu, já venceu, já venceu. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui Umbanda Boa, as suas pequenas miçangas de informação de Umbanda, aqui pelo YouTube, aqui pela internet, para todo mundo que está querendo saber mais de Umbanda, para aqueles que estão iniciando. Assiste Umbanda Boa, gente. Traz as suas dúvidas pra gente, que a gente possa levar para você um pouco do nosso conhecimento de Umbanda. Hoje, dia 23 de abril de 2016, hoje dia de São Jorge, dia de nosso pai Ogum. E eu não poderia me furtar a homenagear, na minha opinião, modesta opinião, um dos maiores orixás, um dos mais importantes orixás que a gente cultua na nossa sagrada religião. Bom, pessoal, a gente já está com mais de 200 vídeos aqui no Umbanda Boa. Eu nem sei se o que eu já falei de algum para vocês. Eu quero ver se eu consigo sintetizar tudo nesse vídeo para vocês. Para começo de conversa, né, gente? A gente tem que lembrar que 90% dos terreiros, a gente cultua muito mais a imagem do santo católico São Jorge do que a imagem africanizada de Ogum, propriamente dito. Não significa que ela não seja cultuada, mas ela é cultuada em menor quantidade. Para a gente começar o vídeo, vamos falar um pouco sobre São Jorge, por que São Jorge sincretizou com Ogum aqui no Brasil, e da sequência do que a gente sabe um pouco desse orixá tão importante pra gente. Quem era Jorge? Jorge era um rapaz que nasceu na Capadócia, né? Ele era filho de pais cristãos, ou seja, os pais deles acreditavam no Deus único e acreditavam já no final do século III, acreditavam na obra deixada pelo Mestre Jesus Cristo há quase 300 anos atrás, naquela época. O que acontece? Ele foi educado nos melhores colégios, logo ele acabou fazendo parte, ingressando na carreira militar e acabou entrando no exército. Quem que dominava toda aquela região? Era o exército romano. Num certo momento, quando o pai dele falece, ele pega a mãe e se muda para a Palestina. Também tudo isso era Império Romano. E lá na Palestina ele consegue a promoção para capitão do exército romano, por todas as características, por todas as habilidades, pela liderança natural que Jorge mostrava. Jorge, inclusive, ele era muito querido pelos seus superiores, era uma pessoa que era muito bem vista pelos seus superiores, mas obviamente que ele guardava aquela cristandade, claro que longe dos olhos curiosos. Havia então naquela época o imperador era Diocleciano, que foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos, e Diocleciano estava para promulgar uma lei, uma ordem imperial, que era para se caçar, buscar e matar todos os cristãos que se encontravam na frente, sem direito a julgamento, sem direito a nada. E é o que Jorge não concordou, e foi nesse momento que Jorge mostrou essa parte cristã dele, esse seu lado cristão, e se opôs diretamente contra o imperador romano, que era obviamente uma afronta, um capitão, um reles capitão do exército romano, se colocar frente ao imperador, o que Diocleciano imediatamente, tentando fazer com que Jorge mudasse de opinião, então ele foi exposto aos mais terríveis martírios da época, ao todos que ele passou em silêncio e em resignação, e que muitas lendas dizem que nem sequer se lamuriava, nem sequer gemia, ele nem emitia nenhum som de dor, nada, passava impávido, né? Aquela forma invicta, passava pelas torturas e sempre era trazido novamente a Diocleciano. Diocleciano falava: você renega a sua fé cristã para abraçar os deuses romanos? E Jorge falava: não, mais tortura no Jorge. Voltava: você nega a sua fé cristã? Jorge falava: não, mais tortura no Jorge. Pra você ter uma ideia, todo esse martírio pelo qual ele passou foi uma coisa tão bonita que muitos dos seus carrascos torturadores, até muitas pessoas, muitos soldados romanos e até mesmo a imperatriz, a esposa do imperador Diocleciano, se converteu ao cristianismo pelo simples fato de observar Jorge passar por todas as suas torturas e não reclamar e manter a sua fé a todo e qualquer custo, uma determinação de ferro. Então o que acontece? Por fim, o imperador, vendo que não era possível mais fazer mais nada, pede que se decapitasse ele, ao que se diz que ele mesmo inclinou sua cabeça sobre uma coluna e uma espada afiada decapitou Jorge, se não me engano, na cidade de Lida, na Palestina. Seus despojos mortais foram ali enterrados. Esta fama dessa fé férrea, dessa determinação de passar por todos esses suplícios e martírios e não ter cedido às vontades do imperador, inspirou muitos cristãos, inclusive muitos cristãos que foram martirizados após Jorge, encontravam na história de São Jorge o conforto para que ele pudesse passar em paz
faz por todo aquele sacrifício, por todo aquele suplício. Aí você pode me perguntar, poxa, Márcio, mas é essa história? Eu falo, essa é a história histórica, verdadeira. Agora, você quer saber da lenda do São Jorge que mata o dragão, né? Que salva a princesa, né? Que salva a moça, a donzela? E essa é uma história, gente. São Jorge foi o primeiro grande santo a ser cultuado. Logo após sua morte, o seu túmulo era extremamente visitado. O pessoal ia em romaria fazer pedidos e, obviamente, que a fama de que ele era milagreiro, que as pessoas que iam até seu túmulo para fazer pedidos alcançavam suas graças, se disseminou com uma velocidade absurda. Até mesmo que a primeira igreja para um santo que foi erguida foi para São Jorge. Se não me engano, perto do concílio de Nicéia, já com o imperador Constantino, o imperador que sucedeu Diocleciano. E o que acontece? Jorge ele pega uma fama absurda. Tudo era motivo de se criar lendas para que você pudesse aumentar a fama do santo, vamos dizer assim. Acontece que na Idade Média, na Idade das Trevas, né, mais ou menos lá pelo final do século VIII, é que sai essa história. Muitos acreditam que essa lenda tenha sido criada pelos cavaleiros cruzados que estavam iniciando as primeiras ideias desse formato que as cruzadas assumiriam até o século XI. E o que acontece? Falava que existia um reino, que é à beira de um lago, muito fortificado por muros, que eventualmente saía um dragão, uma fera desse lago, e essa fera ficava tentando entrar na cidade, tentando romper os muros da cidade, mas que ela mataria só com o seu hálito de fogo, né? Porque ele era um dragão, então ele soprava fogo. Para aplacar a ira dessa fera, era comum na cidade as pessoas pegarem o nome de todas as donzelas e colocar num saco e sortear uma donzela para que fosse servido de sacrifício. E assim, quando essa donzela era oferecida em sacrifício, aplacava-se então essa ira da fera e a fera voltava para o fundo do lago. E então aquela cidade poderia viver um pequeno período de paz até que a fera voltasse a assolar a cidade. Ocorre que numa das incursões da fera até a cidade, a donzela que foi sorteada era a filha do rei. E o rei nada poderia fazer contra isso. E diz a lenda que o rei, em lágrimas, acompanhou a filha até a beira do lago, onde ela teria que ser acorrentada para servir de alimento à fera. E que quando a fera saiu do lago, um cavaleiro, montado num cavalo branco maravilhoso, chega e fala assim, não, ele vai, manda o rei voltar para a cidade, fala para a donzela nada temer, e ele, lutando com o dragão, ele doma o dragão. Essa é a lenda original, né? Não é que ele mata o dragão. Ele doma o dragão e daí ele pega as correntes que estavam com a princesa, com a donzela, e amarra no dragão e pede que a donzela leve o dragão até dentro da cidade. Então a donzela vai com o dragão, entra dentro da cidade e as pessoas desesperadas se trancam dentro de casa, até que Jorge fala que ele havia sido mandado em nome de Cristo e que aquela era a prova que é para que eles se batizassem e se convertessem ao cristianismo. Por que essas lendas eram inventadas? Por que esse tipo de história era criada? Normalmente, como era um período, toda a Idade Média foi um período de muitas guerras, e até as incursões dos cruzados no Oriente Médio também era uma coisa que envolvia muita guerra. Era para o quê? Para despertar no soldado, nos sargentos, tenentes, em todas as patentes, essa habilidade, essa determinação de ferro, dizendo que como São Jorge havia sido um soldado, um capitão romano, ele estaria com eles, ele estaria ajudando, estaria abrindo os caminhos, estaria levantando sua espada e sua lança em defesa daqueles soldados. E aquilo dava coragem para o soldado se lançar, com uma vontade, com uma entrega maior àquele embate, àquela batalha. Então, por isso que essas histórias são criadas, mas não é necessariamente a verdade. Mas também não dá para você apagar essa lenda. Ela atravessou tantos séculos e chegou até nós hoje. E muita gente acredita que São Jorge está na lua, que ele matou o dragão, entendeu? Todas as imagens de São Jorge estão muito envolvidas com essa cena, que eu diria até que se criou uma egrégora. Uma egrégora, que eu acho que eu já falei, mas a egrégora é uma energia autônoma que se cria quando um pensamento é instigado repetidamente. Nesse caso, uma egrégora positiva, dizendo que São Jorge seria como um soldado romano que vem com a sua armadura, com a sua lança, em defesa de todos aqueles que precisam. Beleza? Isso aí fecha um pouco o que eu queria falar sobre São Jorge. Agora vamos pegar a ideia um pouco do Ogum africano. Vamos falar um pouco da lenda, de como ele era visto, porque para muitos Ogum teria sido o filho de um rei, ele seria do reino de Irê, e ele nunca teria assumido propriamente o reino, mas acontece que ele era muito respeitado. Essa é uma das lendas que envolve o nome de Ogum. Lembrando que essas lendas podem ter sido distorcidas através dos tempos, mesmo porque tudo que nos veio da África veio pela tradição oral, veio pela tradição verbal, foi falado, foi de boca em boca, mas que Ogum seria uma pessoa muito respeitada
respeitada, um grande guerreiro, um gênio muito forte, e que um dia ele saiu para batalhar e avisou que ia ficar muito tempo fora, e ele pediu que no tempo que ele ficasse fora, que um dia, pelo menos por ano, que todos os cidadãos, né, do reino guardassem o silêncio e poupassem, fizessem jejum e ficassem em silêncio em homenagem a ele. E assim Ogum parte para suas aventuras, para suas batalhas, e ele passa muitos anos fora de casa. O que acontece? Um dia ele fala: estou com saudade da minha gente, estou com saudade do meu reino, estou com saudade da minha vida. E ele larga as batalhas e volta. E claro que voltando, ele volta chega lá com fome, chega com sede, chega cansado, chega sujo. E ele entra na cidade e ele vai se dirigir às pessoas, e as pessoas fazem pouco dele. Ele faz uma pergunta para as pessoas e as pessoas não respondem. Ele olha para as pessoas olham para baixo. Ele fala que está com sede e ninguém serve nada para ele. Ele fala que está com fome e ninguém serve nada para ele comer. Como Ogum em si, ele é realmente um orixá extremamente de um temperamento muito explosivo, aquilo começa, vamos falar o português, claro, subir o sangue de Ogum, né? E uma hora ele tira a espada e pergunta: você, me diga, você não sabe quem sou eu? E ninguém fala nada. E ele, no desespero, ele pega a espada e começa a destruir tudo que ele vê na frente, matando muitos cidadãos, até que seu filho, que ele havia deixado pequeno, chega com todas as coisas que ele gostava de comer. Chegou com vinho de palma, chegou com feijão, com azeite, as coisas que ele gostava de comer e beber, e até a hora que ele saciou sua fome, saciou sua sede, o filho dele vira para ele e fala assim: pai, você não sabe por que eles estão fazendo isso? Pois foi você mesmo que pediu que uma vez, um dia no ano, nós guardássemos em sua homenagem o silêncio e o jejum. E é o que eles estão fazendo, pai. E agora que eles estão fazendo aquilo que o senhor pediu em sua homenagem, você vai e mata todos eles? E Ogum, num remorso tão grande, vê que sua vida não tem mais o porquê de continuar, ele pega a sua espada e crava no chão, o chão se abre, ele cai dentro do buraco, se enterrando desta forma, até que Oxalá o transforma num orixá que governa os caminhos, que governa a guerra, que governa o ferro. E é sobre isso também que eu quero falar. Ogum também, juntamente com Nanã, juntamente com Oxalá, juntamente com Iemanjá, faz parte desses orixás que são extremamente antigos, que tem um culto extremamente antigo dentro da África. E isso diz o quê? Isso diz que Ogum, originalmente, ele é tido como orixá do ferro, somente do ferro. Então é por Ogum que nascem as primeiras enxadas, que nascem as primeiras foices, que nascem outros tipos de ferramentas que serão utilizadas para o uso doméstico, para a lavoura e principalmente para a caça. E isso faz com que Ogum, durante muito tempo, seja visto muito como um orixá da agricultura, pois sem essas ferramentas era impossível lavrar a terra, fazer a colheita, abrir caminho no meio da mata e por assim vai. Porém, é uma coisa importante de se lembrar, é que Ogum está sempre ligado a tudo que é novo, a tudo aquilo que desbrava. Então o homem, ele melhorou, ele evoluiu de vida graças a que Ogum ofereceu ao homem a forja, ensinou o homem a forjar o ferro, a forjar o aço, e daí dessas armas, dessas ferramentas viraram armas de caça, que também viraram armas de guerra, e por isso Ogum está extremamente ligado à guerra. Inclusive em Ogum o nome Gum significaria guerra. Ogum seria o senhor da guerra. Uma das coisas mais importantes de Ogum, que também é atribuído muito forte a Ogum e também a São Jorge, seria o fato deles serem os grandes vencedores de demandas. Quando o filho está com um problema muito sério, principalmente de ordem espiritual, ele não fala com Exu, ele vai diretamente com quem? Com Ogum. Ele é o grande vencedor de demandas, é aquele que guerreia, que ergue a sua espada, que coloca a sua armadura a favor do filho, até que aquela batalha seja vencida ou aquele assunto seja resolvido ou debelado. Então Ogum tem muito isso. Se você pegar aqui no Brasil, por que Ogum foi sincretizado com São Jorge? O negro chegava aqui, qual que era o maior desejo do negro? Era ter força e ter ferramenta para criar uma guerra contra aquele homem branco, para poder pegar o navio e voltar para a África. Era o sonho de todos os negros. Eles só não conseguiram se ordenar porque existiam problemas de cultura, tinha problemas, limitações de linguagem, que os negros vinham todos misturados, e isso não favoreceu com que eles fizessem isso. Então, quando ele lembrava de Ogum, que era o orixá da guerra, que era o orixá da ferramenta, que era o orixá da arma, o orixá do aço, o orixá dos caminhos, ele queria um orixá assim. Quando ele viu a imagem de São Jorge, um soldado numa armadura, com uma lança,
matando um dragão, ele viu exatamente aquilo que ele imaginava de Ogum. E assim Ogum é sincretizado dentro das senzalas com São Jorge, com esse cavaleiro de determinação de aço como é São Jorge. Tem que lembrar também, gente, que depende muito, porque São Jorge também, o Santo São Jorge, ele foi considerado padroeiro da Inglaterra, padroeiro de Portugal, padroeiro da Lituânia. É muito comum os exércitos, independente de que país fossem, de entregar ou colocar São Jorge como um título honorífico ou honorário, como você preferir, para que São Jorge pudesse abençoar. Isso foi o que também aconteceu no Brasil. Na Bahia foi um pouco diferente. O santo que utilizaram para abençoar os exércitos da Bahia, principalmente para vencer, para expulsar a invasão holandesa que ocorreu na Bahia, foi Santo Antônio. Então era comum eles nas batalhas levarem estandartes de Santo Antônio, e dessa forma muitos soldados falavam que foi pelo milagre de Santo Antônio que eles alcançaram. Então Santo Antônio está muito ligado a essa parte bélica, essa parte de batalha na Bahia, e é por isso que é muito comum na Bahia, ó, o povo da Bahia sincretizar Santo Antônio com Ogum, por causa disso. O pessoal sempre pergunta: mas fale um pouco mais sobre o orixá, qual é a saudação para Ogum? Já falei que Ogum significa, a palavra Ogum significa Senhor da Guerra. Quais são as saudações costumeiramente feitas para Ogum? Normalmente, pelo menos em todos os terreiros que eu fui, esse é o orixá que não tem muita dúvida. Para saudar Ogum, o pessoal bate no peito 2 vezes, bate 2 vezes na cabeça, pega a mão apontando para o céu, falando Ogunhê. O que significa Ogunhê ou Ogunhê? Ele fica salve Ogum. Você está saudando Ogum. Salve Ogum. Então você faz Ogunhê, salve Ogum. Salve Ogum. E uma que é muito bonita, que também eu acho o som da saudação muito bonito, mas existe muita discordância sobre o que ela eventualmente quer dizer, que seria o Patacuri Ogum. O que é Patacuri Ogum? O que eu aceito mais seria salve aquele que tem a cabeça coroada, ou a cabeça adornada, porque o orixá Ogum nunca conseguiu usar uma coroa. Tem uma lenda, inclusive, que diz que a única vez que Iemanjá ia colocar uma coroa na cabeça de Ogum, que ele é filho de Iemanjá, Xangô embebedou Ogum, e no escuro fez com que Iemanjá coroasse Xangô e não coroasse Ogum. Então Ogum, o máximo que ele leva é um diadema que ele pode levar, um adorno, que é quase que uma tiara de adorno, que mostra a realeza dele, mas ele nunca pode usar coroa. Mas o Patacuri Ogum estaria ligado, salve aquele que tem a cabeça coroada ou a cabeça adornada, mas muitos traduzem o Patacuri por salve aquele que corta as cabeças, em relação àquela lenda que eu acabei de contar para vocês. Numa lenda que Ogum parece que mata uma cidade inteira, que seria uma corruptela dessa mesma lenda que eu contei para vocês, que ele cortaria a cabeça de 10.000 pessoas. Então seria salve o cortador de cabeça, salve aquele que corta as cabeças, mas eu acho que fica muito feio e muito pesado. E o Patacuri Ogum eu acho muito bacana, muito bonitinho a gente deturpar desta forma. Mas se você perguntar eventualmente qual é o certo, eu falo, gente, eu já vi até mais traduções, mas as 2 correntes mais fortes são essas que eu falei para você do Patacuri. Qual é a cor que é utilizado para Ogum? Gente, na Umbanda Ogum é vermelho, a cor que é usado para Ogum é vermelha, a cor da conta é vermelha. Ah, pai, mas eu uso azul escuro no caso. Essa é uma cor que naturalmente é utilizada pelo Candomblé. A Umbanda usa vermelho, galera. Eu não vou fazer conta se na sua casa se usa, por exemplo, azul escuro para Ogum, vermelho para Yansan, porque isso pode acontecer dependendo da influência de Candomblé que exista na sua casa. Qual é a erva sagrada de Ogum, considerada mais importante para Ogum? É a jurubeba. Qual é a flor mais importante para Ogum? É o cravo vermelho, o cravo de defunto vermelho, que inclusive na minha região aqui é uma flor que está difícil de conseguir. Então a gente acaba substituindo por outras flores que tenham essa tonalidade de vermelho. Você oferece cerveja branca para Ogum, você oferece inhame para Ogum, muitos oferecem pão sem fermento para Ogum. Você pode, dentro do que o seu coração mandar, e tudo que você for oferecer para qualquer orixá ou entidade, sempre nunca esquecer de levar um pouquinho de água, que é o nosso grande condutor universal de energias. Mas assim, você pode usar vela vermelha e branca, muita casa usa isso. Se você quiser usar uma vela vermelha com uma vela branca, você pode usar também. O número 7 é muito utilizado, é muito usado para Ogum. Não necessariamente é o número de Ogum, mas é um número muito associado aos números 7, 14 e 21, muito associados a Ogum. Uma coisa que você pode perguntar, mas se eu quisesse fazer agora, eu quero terminar o vídeo, eu quero fazer uma firmezinha, quero fazer um agradinho para Ogum, o que eu posso fazer aqui dentro da minha casa? Olha, irmão, o que eu sugeriria é, pega uma velinha vermelha, com todo o amor do seu coração, com todo o seu carinho, firma a vela vermelha, pega uma cerveja branca, pega um copo, um coité é aquela metade de coquinho, vai lá, lava o coité com cerveja, joga, serve a cerveja no coité ou num copo que seja destinado a algum copo verde, ou dependendo da sua condição, o copo que você tiver aí. E acho que o mais bacana, para você pegar um inhame, o inhame é uma coisa barata, gente. Você vai em qualquer supermercado, em qualquer varejão, em qualquer quitanda, compra um inhame, compra 7 pregos de ferro ou de aço, tá, gente? Preferencialmente
fios de ferro. E o que você vai pegar? Você pode pegar aqueles pregos mais ou menos desse tamanho e você vai colocando, plantando com a sua mão. Eu sei que é difícil, viu, gente? Eu sei que é difícil. Você vai plantando, é difícil. Vai plantando aqueles pregos no inhame, mentalizando tudo que você quer alcançar para algum. Faz lá, coloca então a velinha, a cerveja branca, coloca o inhame, coloca um cigarro ou um charuto, coloca lá um pouquinho de água e faz as suas preces, agradece para que algum sempre esteja do seu lado, te fortalecendo, te abençoando, estando sempre lutando ao seu benefício, em seu favor, que as armas de Jorge, né, estejam sempre ao seu dispor e que nenhuma arma de fogo chegue em você, que nenhuma corrente consiga te amarrar, porque esta é a oração de São Jorge, que é uma oração maravilhosa e para quem precisa de muita proteção, principalmente para quem trabalha nessa área de segurança pública, pode ser segurança, pode ser policial, que pode estar correndo risco desse tipo. Gente, faz essa oração de algum, que eu acho que é uma oração maravilhosa de ser feita. No final do vídeo o Nilton vai pôr a oração de algum para vocês darem uma lidinha aí, tá? Antes do encerramento do vídeo. O mais importante, gente, que a gente tem que pensar no nosso caso de Ogum, é que Ogum é o orixá que nos protege de todo e qualquer espírito masculino encarnado ou desencarnado e aquele que nos ajuda a vencer demandas. Para o umbandista é isso que ele tem que registrar. Para o filho de fé, para o terreiro, não se faz nenhum trabalho, nem de direita e nem de esquerda, sem se invocar Ogum, sem pedir a sua proteção, sem pedir que ele coloque soldados em cada porta, em cada janela, em cada passagem, em cada canto, para que o trabalho tenha segurança e sustentação. Então nós que somos umbandistas temos que lembrar disso e agradecer ao nosso Pai Ogum, que é o orixá responsável pelos caminhos, que ele possa nos abrir todos os caminhos. Hoje, inclusive, um irmão me fez uma pergunta se Ogum não teria um domínio natural, né? Da mesma forma que Iemanjá tem o mar, Xangô tem a pedreira, Oxóssi tem a mata, Oxum a cachoeira. Aí você fala, o caminho não é um domínio natural. Não é, dependendo de como você vê. Da mesma forma que o cemitério de Obaloaê não é um domínio totalmente natural, mas tem uma propriedade, tem uma explicação para isso. Ogum é aquele que traz a novidade. Hoje, Ogum é inclusive considerado padroeiro da tecnologia, sabe, dos engenheiros. É tudo Ogum quem faz. Então, o caminho, ele não é assim o caminho. Por exemplo, se você pegar o caminho, você pensa que a cada passo que você dá no caminho é uma coisa que você deixa para trás em direção ao novo, em direção a um novo lugar, a um novo momento da sua vida. Então, Ogum é sempre aquele que deixa as coisas para trás em busca do novo, é aquele que abre, que desbrava os caminhos. Da mesma forma que eu acabei de dar esse exemplo, você pegar um bandeirante de antigamente, de 250 anos atrás, o que ele fazia? Ele entrava num lugar que estava virgem, numa mata que estava virgem, e abria caminhos e fundava cidades, e ele fazia isso. Hoje, uma pessoa que trabalha em tecnologia está desenvolvendo uma nova geração de computadores, também é uma forma de desbravar um novo mundo. E isso também pertence a Ogum, essa coisa do desbravar, de trazer o novo. Então, como tudo no universo se desenvolve e se evolui, Ogum está muito ligado, se gosta de fazer com que o ser humano caminhe neste caminho de Ogum para que ele possa crescer, se desenvolver e evoluir. E isso é muito importante. Não podemos deixar de lembrar, gente, que Ogum é um orixá extremamente difícil de lidar, tem um temperamento difícil. Os filhos de Ogum são extremamente teimosos. Quando eles põem uma coisa na cabeça, eles dificilmente mudam de ideia, mesmo sabendo que eles estão errados. Ogum é um orixá que para ele o que é lei é lei. A lei deve ser seguida ali à risca, não importa para que serve a lei, ele não quer saber quem fez ali. Tem lei, vamos seguir a lei. Só que ele aplica a lei com muita força, muita firmeza. E isso faz o quê? Faz com que os filhos de Ogum normalmente sejam pessoas que têm problemas de relacionamento. Quando eles são chefes no seu setor, são chefes extremamente difíceis, que cobram, exigem dos seus subordinados. Quando é pai de família, Ogum cobra demais dos seus filhos. Temos que tomar cuidado. Ogum é aquele que cumpre a lei, na nossa Umbanda, a lei que é ditada por Xangô. Mas os filhos de Ogum têm que aprender a desenvolver dentro de si a paciência, a parcimônia e a tolerância para se encontrar em equilíbrio. Porque o filho de Ogum, quando ele perde a paciência, faz que nem a lenda que eu citei para vocês lá no começo do vídeo. Que ele vai, ele destrói tudo, ele mata tudo para descobrir que todo mundo estava fazendo aquilo por uma coisa que ele mesmo havia mandado. E aí é o remorso que bate forte no filho de Ogum. Os filhos de Ogum têm propriedades maravilhosas, que é aquele que são determinados, nada faz com que ele esmoreça a sua vontade. Ele nunca vai se deixar quedar por desafios, por obstáculos. Não importa o que aconteça, o filho de Ogum sempre persegue e alcança o seu objetivo. Mas isso não significa que ele não tenha alguns aspectos negativos nessa caminhada. Fechou, galera? Este foi o vídeo de hoje, que eu acho que até que ficou um pouquinho longo. E eu falo pra você, meu irmão, já se inscreveu no canal? Já entrou em contato com a gente?
Galera, entre em contato. Obrigado por vocês que mandam e-mail, que deixam os recados nas redes sociais ou mesmo aqui no YouTube. Continua participando, galera. Não vou esquecer daquele desafiozinho que eu deixo sempre para você. Gostou do vídeo? O vídeo foi bacana? Tem conteúdo? Compartilha com um amigo seu, com uma pessoa que você conhece, ou até que você nem conheça tanto, uma pessoa que você acha que vai gostar do vídeo, para a gente uma forma de a gente tornar o nosso canal cada vez melhor e cada vez maior. Muito obrigado, ultrapassamos o limite dos 19 mil inscritos. Eu e o Nilton, gente, só somos gratidão a todos vocês. Eu vou falar para você, irmão, você sabe o que eu quero? Você sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Ogum hoje, nesse seu dia santo sagrado, que abençoe todos os filhos, que todos os seus inimigos sejam removidos e levados para outros lugares, que não causem mais mal para os filhos, que abram o caminho, meu Pai Ogum, de todos os filhos, que eles possam alcançar os benefícios que tanto eles precisam na sua vida espiritual e também na vida material. Que o Pai Ogum abençoe com toda a força, que a energia de Ogum esteja envolvida em todos os filhos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Pai Oxalá também abençoe a todos vocês e até a próxima. Oração de São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se quebrem sem o meu corpo amarrar. Salve São Jorge, salve meu Pai Ogum.